Olá pessoal, bem-vindos ao canal, com vocês Peterson Siqueira. É um prazer fazer conteúdos para vocês. Estamos aqui na Levante com o Henrico. Henrico, se apresenta aí para o pessoal. Prazer falar com vocês, pessoal. Pet, obrigado pelo convite. Cara, é sempre bom estar aqui falando de investimento. E agora que a bolsa aí deu uma subida, estamos passando por um momento muito bom, né? A população sendo vacinada, quase que as coisas voltando ao normal. O que você tem a dizer sobre esse momento aí na Bolsa de Valores? É importante, né? Sempre que bolsa bate topo ou bate fundo, a gente fica se pensando se é hora de investir ou não. A gente que está olhando análise técnica, a gente separou algumas técnicas do que olhar nesses momentos, tanto de alta quanto de baixa de bolsa. Entendi. Nessa volatilidade, sempre vai ter uma ação subindo, uma ação caindo. Tem, para esse momento, alguma ação que está no radar aí da equipe? Legal, Pet. A gente preparou um e-book que explica, né, como que a gente tem que olhar, né, esses momentos de bolsa, né? Qual ação que está caindo, subindo. O que quer dizer isso? Né? A análise técnica define alguns parâmetros para isso, né? A tendência de alta, tendência de baixa. Se você nunca ouviu falar nesses termos, temos um e-book que a gente preparou de forma gratuita, exclusivo e de bate-pronto, sem muita enrolação. Para responder a pergunta, a gente separou Camil, que está num canal de baixa ali, né? Ou seja, a ação vem perdendo valor, né? E tem uma linha determinada ali em R$10 que indica um movimento vendedor no papel. A gente consegue olhar isso pela análise técnica. Entendi. Essa análise técnica, então, você fez e vai deixar um e-book para eles. A gente vai deixar o primeiro link aqui embaixo, depois é um complemento do vídeo. A respeito de Camil, quais são os atrativos para entrar, para sair? O que você diria para quem quer investir na Camil? Então, o Camil, se a gente olhar pela análise técnica, né, excluindo o fundamento, o quant, qualquer outro tipo de análise, a Camil a gente está observando um canal de tendência de baixa, né? O que é isso? A ação não consegue fazer topos maiores que os anteriores, né? Com isso, ela fica testando uma linha de tendência de baixa, que, como eu falei, em R$10, não é um bom momento para entrar no papel, segundo a análise técnica. Beleza, então o pessoal deve ficar esperto, porque se não é o momento de entrar, deve ter alguma outra que talvez seja oportunidade. A gente vai falar de uma outra que é a oportunidade. Que você sugere, então, para o pessoal dar uma olhada, que você acredita que vai subir em breve? Eu destaquei o papel do Itaú, né, que acabou de fazer um rompimento de uma resistência, né, um ponto de resistência em R$33 de Itaú, rompeu recentemente. A análise técnica permite a gente observar no curto prazo, talvez uma correção, uma realização de lucros, e aí, em se fazendo o teste confirmado em R$33, pode futuramente talvez dar uma boa oportunidade de compra. O Itaú é uma grande empresa, um grande banco, um dos líderes. A parte técnica, gráfica que você analisou, o que você mais poderia destacar para o pessoal que está assistindo? Bacana, Pet. Bom, o Itaú ficou para trás, né? Como a maioria dos bancos ali, não acompanhou ainda essa alta de Bovespa, então, no curto prazo, a gente está vendo um fluxo bastante positivo para Itaú, um fluxo comprador, né? Um indicador de volume, que a gente até destaca um pouquinho mais, explica o que é isso no nosso e-book, chama bastante atenção. Então, esse fluxo comprador favoreceu o rompimento ali dos R$33. Vamos observar se esse rompimento se confirma. Certo. Dentro da sua análise, ali das suas projeções, análise gráfica e outras análises, você vê uma oportunidade de ganho na ação. Você poderia mais ou menos dizer em quanto tempo, é um swing trade, quais são as margens, alguma coisa mais técnica aí para eles? Bom, o tempo é sempre muito difícil da gente cravar na análise técnica, né? A gente até tem um produto que a gente está lançando aqui para os assinantes, que é o objetivo de começar as operações na segunda e encerrar na sexta-feira, justamente com essa ideia de aproveitar os momentos de curto prazo. Itaú, eu acho que a gente tem que esperar a confirmação desse suporte em R$33 e aí sim possibilitar uma entrada para quem sabe no curto prazo a gente surfar essa onda de alta de bolsa. Beleza, entendi. Então a gente falou de Camil e falou de Itaú. Agora, voltando um pouco para a Camil, dentro da sua análise que você fez da Camil, o que você espera aí para a Camil daqui a algum tempo? Bom, o Camil está nessa tendência de baixa de curto prazo, né? Então, assim, pela análise técnica, a gente pode ficar tranquilo que o papel tenha dificuldade em passar os R$10, ou seja, é uma operação para vendas, talvez vendas próximo de 10
e para comprar o fundo desse canal de tendência de baixa, seria o mais adequado pela teoria de Dow, né, que segue o princípio de que uma tendência de baixa ou de alta, ela permanece para o longo prazo também. Entendi. Bom, a gente vai falar um pouquinho aqui para quem não entende muito. Como é que funciona essa análise? Você poderia explicar para o pessoal como é que você analisa, como é que você vê uma ação para saber os movimentos ou de alta ou de baixa? Perfeito. Acho que o importante é a gente falar de análise técnica não serve para prever futuro, né? Acho que nenhuma análise, na verdade, prevê futuro. A gente estipula premissas e na análise técnica a gente observa o comportamento de preços no passado para quantificar a probabilidade daquele movimento se repetir no futuro, né? Então, o princípio básico, e a gente começa o e-book de iniciantes por ele, é o princípio de tendências, né? Entender em qual momento está aquela ação, né? Muitas vezes a gente fala, tá caro, tá barato, mas o princípio de tendência é o passo número 1 para o investidor que quer investir pela análise técnica, começar a olhar. Tá certo, Henrique. Eu gostaria de que você falasse um pouquinho para eles como é que você começou na sua jornada de investimento, o que te atraiu e como é que você consegue hoje fazer uma análise de uma ação. Bom, bacana. Um pouquinho da minha história, na verdade, eu comecei com parte de balanço mesmo, então eu comecei estudando as contas de balanço, parte de auditoria de empresas, e aí eu dei um salto, na verdade, como muitos investidores fazem, já vão para a Fórmula 1 dos investimentos, que são os contratos futuros, derivativos, opções, usando, naquela época, achava que sabia usar análise técnica, na verdade, né, usando padrões que talvez não são tão fortes assim, achando que estava sabendo investir. Quando que eu parei, comecei a estudar análise técnica de verdade, combinar com alguns fatores macroeconômicos de fundamento, e aí sim vim parar na Levante hoje. Bonita a sua história. Henrico, quem está começando aí e quiser investir, você aconselha ali partir para essas análises antes de começar a investir? Como é que você acha que um investidor iniciante, quando ele olha para um papel, para ele saber, vou entrar ou vou sair? Um pouquinho da sua experiência, compartilha aí com o pessoal. Perfeito. Eu acho que a análise técnica é um bom caminho de entrada, né? Acontece que, como tudo, tem um lado positivo e negativo. Às vezes, se a gente for simplificar muito a análise técnica, nesses princípios que a gente brevemente abordou aqui, tendência, resistência, suporte, muitas vezes isso não é tão efetivo. Então é importante que a gente entenda, leia o básico talvez, ou conte com a ajuda de analistas, de casos de análise que já estão ali há algum tempo e com o passar do tempo, assim, com o próprio conhecimento, o próprio investimento, o próprio estudo, consiga caminhar com as próprias pernas. Bem interessante o que você falou, porque eu lembro quando eu comecei a investir, eu não sabia nada, a partir do zero também, comecei a estudar as empresas, comecei a olhar os gráficos, olhar vários números, a gente não sabe mesmo e vai aprendendo aos poucos. Quando eu comecei, a minha primeira ação, eu tive prejuízo, entrei nela e perdi dinheiro e vendi. Mas depois, como é que você começa a entender o mercado, depois que você começa a entender como funciona, você tem chance de ganhar dinheiro. Eu acho que o papel aqui é ensinar o pessoal que está entrando aí, para que você ganhe dinheiro, não se desespere. Tá certo isso? É isso, é bem isso, Pet. A gente tem que começar entendendo, lendo um pouco, usando da experiência e do erro dos outros, às vezes, né? E aí a gente formar a nossa própria base de investimento, né? Nossa própria metodologia. Beleza, então aí você viu, falamos de duas ações. A gente vai deixar o e-book na descrição desse vídeo, é totalmente gratuito, o primeiro link. E é um prazer gravar aqui e fazer conteúdos para vocês. Gostaria que você desse uma mensagem final aí para o pessoal. O prazer foi todo meu, Pet. É um prazer falar aí com seus espectadores. Baixe o e-book, espero que ajude aí nos investimentos, que tragam bons resultados. Valeu, foi um prazer gravar aqui. Um abraço para vocês.